Bom dia. Bom dia. Ué, cadê o povo? É, Bom dia, Kennedy. Bom dia. Ô, Kennedy, você já viu lá quem fez essa tarefa lá e tal? Ah, não, só Não, terça-feira, né? eu vou Verdade. deixar pra terça. Fazer tudo Então, de uma vez só. beleza. Bom dia, Kennedy. Bom dia. Tá comendo, hein, porra? Mó fome aqui, cara. Ô, Fica quando que é maior. as provas? Oi? Quando que é as provas? Na semana do dia 15, Ô, beleza. daqui 2 semanas. Esperar mais um pouquinho aí pra gente iniciar, tá? Vamos ver se outras pessoas entram. Só tem 6 pessoas. Tá conseguindo escutar de boa aí hoje? Hum? Tô. Normal. Não sei o que aconteceu ontem, né? Você chegou de ver as gravações lá? Não, ainda nem baixei as de ontem, não. Mas Baixa vou ver. só a segunda, só baixa só a segunda.
Tem que dar uma ditada na primeira, professor. Que o Marcelo tá, né, na situação aí. Vamos ver o que tem lá de interessante, né? E tem uma informação lá que não pode sair, professor, entendeu? Vamos ver. Ai, que sono. Vou pegar aqui o livro texto de vocês. Ô, professor, me tira uma Oi. dúvida. É que quando tá tudo verde lá, não precisa fazer aquela avaliativa de 4 pontos, né? Precisa, pô. Tá tudo verde? É, cara, eu não sei qual que foi o problema, assim, que o pessoal não entendeu ainda, né? Vou reexplicar já pela milésima vez aqui. São coisas diferentes. Eu passei as atividades do maestro, são as atividades que a gente estuda todo dia, pô. Não tem nada a ver com a avaliativa. A avaliativa é outra coisa. Não, A professor, avaliativa, eu tô falando aqui aí do plural que você mandou esse dia, que valia eu 4 pontos. mandei. Aí você Pois é, mandou um negócio lá, a tabela de quem acho que fez, não sei. eu Aí mandei tava uma verde. tabela das atividades do maestro que deveriam ter sido feitas todos Sim, os dias por vocês. Algumas sim. pessoas não fizeram atividade diária. Quem já fez não precisa fazer aquela tarefa, não precisa me mandar no WhatsApp aquela tarefa. Ah, tá. E quem tava verde tava ok, então. Tá ok. Agora, não confunda com atividade avaliativa de 4 pontos, que eu mandei Ah, 4 listas de exercícios de 4 pontos, sim. 2 de física, 2 de matemática, cada uma do setor A e B, que aí é outra atividade. Ah, tá, entendi. Então são atividades diferentes. Eu mandei já até junto de novo lá. Mandei no grupo lá, naquele grupo que a gente criou lá, o segundo grupo, eu mandei essas atividades já alertando para fazer, porque são coisas diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos começar a nossa aula sobre a geometria tridimensional. Nós vamos falar sobre sólidos geométricos, os sólidos de Platão, que a gente estuda aí no terceiro ano, tá? Deixa eu ver quem que tá mandando mensagem aí. Pedro entrando aí na aula. Bom, então vamos lá começar. Bom, para explicar esse conteúdo, eu vou utilizar o livro texto, tá? A parte do livro texto se encontra na página 47, porque só a Bienal, só a apostila capa, ela é bem resumida, como vocês devem ver lá na página 35 que eu mandei para vocês, tá? Ele só vai mostrar aqui os sólidos geométricos e vai fazer algumas ponderações aqui, e aí já vem os exercícios, tá? Então, eu vou explicar pela parte do livro texto de vocês, porque vai ter mais informações para a gente poder analisar, tá? Então, basicamente é o seguinte: você já viu estudado, né? Nós estudamos a geometria plana, que foi a geometria plana. Ela estuda o quê? Primeiro, estuda os sólidos não, as figuras geométricas que possuem simplesmente duas dimensões, como por exemplo triângulo, quadrado, trapézio, paralelogramo, retângulos. Então a gente estuda esse tipo de figura que só possui duas dimensões, que seria basicamente a base e a altura. Independentemente dessa figura aqui, elas possuem somente essas dimensões, tá? Base e altura, e a partir disso a gente define então que essas figuras são figuras bidimensionais. Figuras de uma dimensão são figuras que são compostas por apenas uma linha, tá? Que só tem uma dimensão, que seria o comprimento. Figuras bidimensionais são as figuras que possuem duas dimensões, ou seja,
possui duas grandezas aí associadas, uma ao comprimento dela, outro à altura, ou à base e à altura. E as figuras tridimensionais são figuras que são sólidos geométricos. São as figuras que geralmente nós encontramos no nosso dia a dia, né? Todas as coisas que nós enxergamos, a maioria das coisas que enxergamos no nosso mundo são objetos tridimensionais, tá? Então, a geometria métrica tridimensional é a representação matemática das formas do mundo em que vivemos. Todos os objetos são modelos em 3 dimensões. Matematizar esses objetos é uma habilidade essencial para o desenvolvimento humano, tá bom? Então é muito importante a gente saber materializar e saber as características desses objetos, tá? Então vamos pensar no seguinte: todas as construções que o homem fez e que o homem faz são objetos tridimensionais. A gente vai ter alguns que são, digamos assim, mais usuais, ou em outras palavras, a gente vai ter alguns objetos que eles possuem uma característica mais importante. Tá? Bom, os objetos de estudo deste capítulo são os sólidos geométricos denominados poliedro. Tá? A palavra poliedro ela é de origem grega, dividida em 2 parcelas. Tá? O poli, que significa vários, e edros, que significa amplo. Então, cada poliedro é formado pela união de finitos polígonos chamados de face do poliedro. Cada lado comum a exatamente 2 faces é chamado de aresta, e cada pontinho que liga eles vai ser chamado de vértice do poliedro. Então vamos pensar no poliedro bem simples, mais básico aí que vocês já conhecem. Vamos pensar no paralelogramo, tá? Ou no cubo. Vamos pensar no cubo aqui só para a gente poder discutir aqui algumas informações dele, tá? Então suponha que isso aqui seja um cubo, tá? Ou fazer assim. Suponha que isso aqui seja um cubo. Só para a gente discutir alguns elementos importantes aqui do cubo, tá? Então, pense no seguinte, ó. Cada face dessa aqui, cada desenho desse, cada quadrado desse aqui é chamado de face. Tá? Agora vão ser chamados de face. Cada linha dessa aqui vai ser chamada de aresta. Lembre-se que no caso das figuras bidimensionais, elas são chamadas de lado, tá? Aqui nós vamos chamar de aresta. E cada quina dessa aqui, cada pontinho desse aqui, nós vamos chamar de vértice no nosso poliedro, tá bom? Então, temos que lembrar dessa característica aqui. Por quê? Porque nos sólidos que a gente vai estar vendo agora, vai ter uma fórmula específica para a gente calcular essa relação entre face, aresta e vértice. Bom, basicamente existem 3 tipos de cálculos relacionados ao poliedro: distância, área e volume. São coisas que nós estamos calculando aqui. Quando se trata de distância, na verdade, nós estamos calculando aqui, por exemplo, o tamanho da aresta, ou o tamanho da altura, ou o tamanho da base, enfim. Quando se trata de área, nós estamos calculando a relação na face, que é uma superfície. E o volume seria o que estivesse dentro do sólido, tá? A gente já conhece algumas técnicas para calcular a distância, por exemplo, como a questão de triângulos, teorema de Pitágoras, lei dos cossenos, senos e cossenos, enfim, a gente sabe calcular algumas coisas. Então a gente vai estar aplicando todo aquele conhecimento que nós vimos sobre a geometria plana a todos os aspectos planos do nosso poliedro. Isso significa dizer o seguinte: por exemplo, se nós quiséssemos saber a área desse carinha aqui, dessa face do quadrado, a gente tem que... A face é um quadrado, então se eu sei esse lado e sei esse lado, eu vou aplicar a área do quadrado. Essa área seria lado ao quadrado. Se eu quisesse saber todas as áreas, é só eu contar que tem 6 faces, e como todas elas serão iguais, eu vou pegar esse resultado aqui e multiplicar por 6. Então, basicamente, nós vamos seguir o mesmo raciocínio da geometria plana e estender ela para a geometria espacial, tá? Dentro da geometria espacial, a gente possui alguns teoremas que são importantes. Esses teoremas são, primeiro, o teorema de uma reta perpendicular ao plano, tá? Uma reta perpendicular ao plano alfa, se somente se ela forma um ângulo de 90 graus com
o plano dessa reta. Então, perpendicular significa dizer que vai formar um ângulo de 90 graus. Tá bom? O teorema das três retas perpendiculares. Dada duas retas perpendiculares em um plano alfa, então existe uma reta R perpendicular às outras duas, tá? Ou seja, deixa eu desenhar aqui para vocês verem como que se constrói, tá? Então, basicamente, é possível ter retas perpendiculares da seguinte maneira. Então, se eu tenho uma reta perpendicular desse modo aqui, como a gente faz com x e o y, tá? Então, é possível ter uma outra reta perpendicular que seja perpendicular às duas ao mesmo tempo, tá bom? Dessa forma aqui, as três formam um ângulo de 90 graus entre si. E é a partir disso que a gente constrói o espaço tridimensional, com o plano x e y, e a cota, né, o eixo z aqui em cima, tá bom? Aí a gente representa dessa maneira aqui o espaço tridimensional, tá bom? Agora observe essa figura aqui, ó. Nessa figurinha aqui, nesse cubo, nós temos o seguinte, ó. A aresta AB, ó, AB e AD, essa daqui, elas são perpendiculares. Ó, AB é perpendicular a AD no cubo. Lembre-se que o cubo é formado por quadrados e o quadrado possui ângulo de 90 graus. AD, por sua vez, ó, de AD é perpendicular a DH, ou seja, esses de cima aqui, ó, são perpendiculares. Isso significa dizer que AB também vai ser perpendicular ao AH aqui, ó. AH. AB é perpendicular a AH. Deixa eu fazer esse desenho aqui. Aqui, né? Que seria assim. Deixa eu fazer bem grande. Seria basicamente o seguinte, ó. Quando você tem essa diagonal aqui, ó, ele está falando dessa diagonal aqui, ó. Essa diagonal vai formar um ângulo de 90 graus aqui também. Por quê? Porque os ângulos de 90 graus não é só pelos lados que visivelmente já são retos, tá? Então aqui ele está pegando a diagonal, significa dizer o seguinte, ó. Se eu pegar esse lado de cá, ó, e analisar aqui, qualquer face aqui, ó, ele vai possuir qualquer reta que eu desenhe aqui, vai possuir um ângulo de 90 graus com essa reta aqui, ó. Tá? Sempre, tá bom? Isso, claro, se tratando de cubo, tá? Se a gente tem uma outra figura que a gente vai ver daqui a pouco, as figuras geométricas, todas elas, aí a gente não pode sair afirmando esses conceitos, tá bom? Então vamos lá para os poliedros convexos, tá? Um dos maiores astrônomos da história, Kepler, né, no qual a minha dissertação de mestrado é até baseada nas ideias dele, né? Eu tive que provar as ideias dele lá na minha dissertação. Ele afirmava o seguinte: ele defendia que as órbitas dos planetas, assim como a quantidade de planetas do sistema solar, ele seria explicado pelas características dos políedros de Platão, que são os 5 únicos sólidos nos quais todas as faces são polígonos regulares congruentes entre si. Então vamos explicar algumas coisas aqui que são importantes. Primeiro, o que são polígonos regulares? Polígonos regulares são polígonos em que todos os lados e todos os ângulos dele possuem a mesma medida. Em outras palavras, na prática mesmo, nós teríamos o quê? Na prática, nós teríamos, por exemplo, o triângulo equilátero. Então, o triângulo equilátero ele é um polígono regular, tá? Todos os lados e ângulos são iguais. O quadrado ele é um polígono regular, porque todos os ângulos e todos os lados são iguais, tá? São iguais no caso, os ângulos é 90 graus. No caso do triângulo equilátero, o ângulo é de 60 graus. Nós temos o pentágono regular, tá? E nós vamos ter o hexágono regular. E agora vamos ver quais são esses sólidos que possuem, né, essa característica que é denominada poliedros de Platão, tá bom? Aqui tem um esquema, uma representação dos sólidos, mas o que de fato a gente vai estar utilizando é esse aqui, ó.
Os sólidos de Platão são o tetraedro, tá? Que depois a gente vai ver que isso aqui é uma pirâmide, cuja a planificação é dada dessa maneira aqui, ó. Se vocês quiserem construir na casa de vocês, é só seguir esse raciocínio, tá? Vocês podem até baixar os moldes na internet, que tem moldes na internet explicando pra gente como que faz, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então vocês podem baixar aqui os moldes, ó. Esse aqui é o do tetraedro, esse aqui é o do cubo e do hexaedro. Então a gente pode ter, a gente tem vários aí diferentes que a gente poderia estar utilizando aí para nosso estudo, tá? Então deixa eu voltar aqui. Então o próximo passo é o seguinte, ó, entender quais são todos eles, tá? Nós temos o tetraedro, que é formado por faces triangulares, tá? Nós temos o hexaedro, que são formados por faces quadradas, tá bom? Todas as faces são quadradas. O octaedro, que são formados por 8 faces triangulares. Observe que o triângulo ele gera duas figuras aqui diferentes, tá? O tetraedro e o octaedro, só que aqui é como se fosse 2 tetraedros, tá? O octaedro é como se tivesse um tetraedro em cima e um embaixo. Temos o dodecaedro, que é formado por faces pentagonais, tá bom? Aqui tem a quantidade de faces, o número de vértices, o número de arestas. E o icosaedro, que é formado por faces triangulares, tá? 20 faces triangulares. Agora a gente vai pensar no seguinte: como que essas faces, esses vértices e essas arestas se relacionam? Elas se relacionam por essa fórmulazinha aqui, ó, chamada de relação de Euler, tá? Desculpa, que é o seguinte: a quantidade de vértice mais a quantidade de faces é igual ao número de arestas mais 2, tá? Então, essa é a relação na qual a gente pode obter o número de faces, arestas e vértices desses problemas, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo sobre esse conteúdo, tá? Que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Exercícios. Olha só. Então, deixa eu pegar isso daqui. Mostrar para vocês como que a gente calcula. Olha só. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice encontram 5 arestas, determina o número das faces, tá? Então, como que a gente faz para saber isso aqui? É só usar a fórmula de Euler. Vértice mais faces é igual às arestas mais 2. É só substituir, então, os valores. O vértice é 20, faces é o que a gente quer saber, arestas são 5, e agora é só resolver essa equação. Então, o número de faces vai ser aqui aresta mais 2, né? São 5 mais 2, aqui dá 7. O número de vértices são 20. Ah, tá. Aqui tem um detalhe importante, né? Ele está dizendo que em cada vértice tem 5 arestas. Então, aqui não é só 5, né? Então, no caso aqui, se são 20 e cada vértice vai ter 5 arestas, então observe o seguinte, ó. Então, um vértice do poliedro tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Mas essa aresta aqui, ela vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Ou seja, cada aresta, na verdade, ela está com 2 vértices. Então, nesse caso aqui, ó, o número de arestas seria o quê? 5 vezes o número de vértices dividido por 2, tá?
Logo, isso aqui vai dar 100 dividido por 2, vai dar 50. Então, na verdade, o número de arestas aqui é 50. Então, vai ficar, ó, 50 mais 2 menos 20, tá? Então, o número de faces será 50 mais 2, 52, menos 20, 32. 32, aqui é o número de faces. São 32 faces, tá? Então, é isso aí, pessoal. Esse é o processo de cálculo, né, de achar aí os valores específicos aí do nosso poliedro de Platão, tá? Se você entrar aqui no Brasil Escola, vai ter outras perguntas. Começa aqui, ó. Sabendo que em um poliedro o número de vértices corresponde a 2/3 do número de aresta e que o número de faces é 3 unidades menos que o número de vértices, calcule o número de faces, vértices e arestas desse poliedro. Então, aqui é bem simples, é só substituir na fórmula. Ele diz para a gente que vértice é 2/3 das arestas, ou seja, a aresta é 3/2 do vértice, só passar o 3 multiplicando e o 2 dividindo. Aí ele diz que o número de faces é o número de vértices menos 3. Então, a gente vai substituir na fórmula o número de arestas e o número de faces pelo valor com vértice, ó. Dessa maneira aqui, ó. V menos 3 é o número de faces e 3V sobre 2 é o número de arestas. Resolve essa equação, nós vamos encontrar que o vértice vale 10. Portanto, a aresta vai valer 15 e o número de faces vai valer 7, tá? Então, é um processo de resolução não tão complexo que deve ser seguido, tá? Então, pessoal, esta é a nossa aula de hoje, tá bom? Deixa eu terminar aqui de gravar.